Bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, um programa que aqui com você a cada edição debate alguns dos principais assuntos de Guarujá, também de Vicente Carvalho, sempre da forma mais propositiva possível e sempre na companhia de pessoas de destaque na sua área de atuação que nos ajuda a desenvolver os temas aqui propostos. Hoje, com muita honra, nós estamos recebendo aqui o engenheiro Cledson Turra, ele que é gerente regional do CREA aqui da região da Baixada Santista e englobando aí também o Vale do Ribeira. Hoje temos também um programa duplo, também com o engenheiro Eduardo Lustosa, ele que é porta-voz do movimento que nasceu aí, que está cada vez maior na Baixada, um movimento chamado Voo de Túnel. Mas, como eu falei, primeiro com o Cledson, a quem eu agradeço primeiro pela presença. Obrigado, Cledson. Muito obrigado, Valdir, pelo convite da TV Guarujá. Fico à disposição aí de vocês aí. Tá certo. O CREA que tem um papel fundamental aí principalmente na fiscalização, ficar de olho nas construções, no trabalho aí na engenharia. Como é que está o CREA regional está se virando aí na época de pandemia agora, Cledson? Valdir, o CREA não parou, né? A engenharia é essencial, né? Certo. Então, em nenhum momento, o CREA São Paulo deixou de fiscalizar. Logicamente, atendendo a todos os protocolos de segurança para com os funcionários, certo. Atendemos durante todo o período por agendamentos e estamos vindo até o presente momento. Né? E vem final de ano agora, recesso de final de ano? Isso, vamos ter um recesso aí a partir do dia 24 e retornaremos no dia 4 de janeiro. Mas teremos plantões, né? Então toda a Baixada aqui nós vamos ter alguns plantões, né? Então depois nós vamos divulgar também no nosso site. Tá certo. O Cledson, o CREA tem uma missão que já virou tradição aí na região, que é essa força-tarefa que acontece anualmente. Tem mês definido para essa força-tarefa ou é de surpresa? Como é que é? Não, geralmente é bem na época mesmo de grande volume de pessoas na Baixada. Começo da temporada. No começo da temporada, então nós sempre fiscalizamos todos os eventos que tenham grandes concentrações de público. Certo. Né? Então, nesse ano foi na semana passada, do dia 7 ao dia 11. Então, nós fiscalizamos todo o litoral sul e Vale do Ribeira também com uma fiscalização na área da agronomia. Né? Então, isso aí tudo em prol da segurança da sociedade. Como é que acontece assim na prática? Saem os engenheiros com a sua prancheta na mão lá? Como é que é? Os agentes fiscais nossos, logicamente, nós fazemos uma reunião de trabalho, já de conhecimento deles, eles têm um profundo conhecimento desse tipo de fiscalização. E nós damos o start na segunda-feira passada, foi dado o start disso aí, eles saem a campo, todas elas com diligências direcionadas, né? Nada aleatório, tudo direcionado. Nós fazemos o levantamento junto à prefeitura, comunicamos a prefeitura local, né, do município, corpo de bombeiros, a promotoria também, para que informando que nós estamos na região, fiscalizando. Esse corpo de fiscais, o CREA já mantém fixo, Sim. Já tem uma equipe fixa. Isso, esse corpo de fiscais são nossos funcionários de carreira, né? Sim. Então eles já são funcionários, né? Eles são justamente aqueles que cabe a eles a função de fiscalizar. Então São todos funcionários. Nossos veículos são todos eles padronizados também, são todos eles de frota de veículos, rastreados. Também temos equipamentos, todo equipamento de segurança, capacete, máscara, face shield, tudo mais, para eles fiscalizar com segurança. O que a Blitz, a Força Tarefa, fiscaliza especificamente? Assim, são questões ligadas só à segurança? Não, como tem a grande concentração de público nessa época, geralmente nós fiscalizamos todas as estruturas temporárias, né? Que nesse período aqui de pandemia quase não vai ter. Que são aquelas tendas? Isso, que são justamente aquelas estruturas para shows de praia e tudo mais. Tá. Nós fiscalizamos todos os parques de diversões, circos, né? E também os shoppings também com as decorações natalinas principalmente. Então, Entendi. Quando nós vamos fiscalizar o shopping, todos eles da Baixada, não só a decoração natalina, mas também escadas rolantes, toda a parte elétrica, mecânica, PMOC, que é a parte de ar-condicionado e tudo mais. Então, Entendi. A gente tem essa segurança. Nós tivemos recentemente em Goiás um incidente fatal com uma criança, né, que inclusive veio a óbito por uma descarga elétrica numa árvore de Natal que imagina-se que é tão inofensiva. E não é. Tem toda uma segurança aí que os profissionais do sistema nosso têm que tomar cuidado. Quer dizer, aquela decoração bonita que a gente vê num shopping ali, Sim. todo a gente passou pelo crivo de uma equipe de fiscais, assim, por exemplo. Exatamente. Na verdade, a gente defende que todas essas áreas tenham profissionais do sistema Confiacrea, um engenheiro, né, um tecnólogo, seja ele engenheiro, um tecnólogo, cada um dentro da sua atribuição, mas que tenha assim a segurança para toda a sociedade. Então, nós fiscalizamos justamente. Por quê? Porque se de repente se a parte contratar
e não contratar com essa segurança, acaba o contratante sobra para ele toda a parte de problemas. Não? Bom, como você falou, usando até um exemplo de Goiânia, né? Isso. Um exemplo de Goiânia, essa missão do CREA, ela tem um caráter oficial, assim, até com uma possível punição ou até interdição, aí, ou recomendação para alguma alteração no projeto. Na verdade, o que acontece? Nós também, nossa equipe de fiscalização também é preparada para que, se por acaso detectar algum risco eminente, né, aparente, né, porque o nosso corpo de fiscais não são profissionais do sistema. Eles são profissionais, eles não são profissionais, não são engenheiros, mas só que eles têm sim o conhecimento de todo o embasamento das nossas câmaras especializadas, tem todo um manual de procedimento a ser seguido, e se por acaso eles detectam algum problema aí, logicamente, eles comunicam o Corpo de Bombeiros, ou a Prefeitura local, ou o Ministério Público. Já tivemos várias ações com a parceria dessas três instâncias. Não chegou a nunca ter tido algum problema, assim, tal, de impedimento do trabalho, impedimento do trabalho da força-tarefa, assim, já teve? Não, nós não tivemos, mas é assim, nós já ajudamos em muito, já teve muito parque de diversão que já deixou de ser instalado por uma ação do CREA São Paulo. Certo. Casas de show também já aconteceu, né, de repente a gente detectar que tem algum risco ali, né, e a gente comunicar ao Corpo de Bombeiros, eles também interditar. Certo. Então, nós temos uma ação bastante próxima desses outros órgãos aí, demais órgãos. Nesse período que nós estamos de pandemia, como você disse, não está tendo arenas de arquibancadas, essas coisas, mas está tem uma certa atividade ainda acontecendo. Teve algum problema, detectado algum problema assim que pudesse ter se transformado em alguma coisa grave? Não tivemos nada. Logicamente, nós tivemos toda a semana passada, né? Fizemos todo esse trabalho na semana passada, mas não teve nenhuma ocorrência assim nesse período que precisou de interferência do Ministério Público, o Corpo de Bombeiros, alguma coisa assim. Entendi. Você falou do ar-condicionado, né? E é muito usual, né? Não quero levar para o ambiente de casa, assim. Vamos deixar no ambiente comercial, industrial, né? É comum, assim, às vezes a pessoa querer ampliar a capacidade de resfriamento ali, de refrigeração, sem tomar os devidos cuidados, né? E esse é um problema grave, né? Gravíssimo, né? Sim, é um problema grave e é por isso que nós fiscalizamos, sempre recomendamos a contratação de um profissional que ele tem sim o conhecimento técnico para que não ocorra nenhum tipo de problema, tanto de descarga elétrica, alguma coisa assim. E o funcionamento em si, assim, do próprio ar-condicionado, né? Eu estou me reportando esse problema desde o começo da pandemia. Se falou muito no cuidado que se deve ter com o ar-condicionado, né? Existe alguma fiscalização nesse sentido, assim, do ambiente, assim, ao risco ao qual as pessoas podem estar correndo por conta da pandemia? Não, na função do ar-condicionado? Isso, essa função também essa fiscalização era essencial justamente para que nós levantemos quem é o responsável por aquela climatização, né, que é limpeza, climatização, dimensionamento, é muito importante também. Então, nós, baseado no ambiente, né? Por ambiente, exatamente. Então, tudo isso daí é baseado numa recomendação das câmaras especializadas e tudo mais que regem o nosso sistema profissional. Cada dia é uma preocupação nova. Exatamente, né? Não tem jeito, né? Engenharia não para. O CREA, ele logicamente, ele tem entre seus associados lá todos os engenheiros devidamente habilitados para exercício da função, mas parece que exercício legal de profissão não é privilégio de jornalista hoje em dia. Existe também na área de engenharia também com técnicos, assim. Como é que está isso, a fiscalização nesse sentido? Eu falo porque de jornalismo já perdemos jeito, já não tem mais jeito. Nós fiscalizamos, inclusive nós fiscalizamos tudo isso aí justamente para coibir, né, que pessoas não habilitadas desenvolvam atividades que são restritas aos profissionais do sistema. Entendi. Então nós fiscalizamos, por isso a nossa fiscalização ela é bem assídua nesse sentido aí de coibir que leigos executem atividades que estão dentro das atividades do profissional do sistema. Quando nós falamos profissionais de sistema, são engenheiros, tecnólogos, geógrafos, meteorologistas, geógrafos e tudo mais, né? Então, são todas essas áreas aí que estão dentro do sistema CONFEA-CREA.
É comum registro assim, de profissionais não habilitados exercendo a profissão ilegalmente? Não. Infelizmente, o que acontece, que inclusive foi tema de das forças-tarefas virtuais nossa, é justamente coibir esse tipo de prática. Entendi. Esse tipo de prática de venda de diploma, venda de carteira profissional, isso aí acontece em todos os âmbitos. Então, nós tivemos uma força-tarefa virtual, uma força-tarefa mídias digitais que foi muito interessante. Inclusive, percorreu todas as plataformas de internet, né? Visualizando, e isso não para. Então, quer dizer, já virou uma rotina nossa, coibir toda essa demanda que, infelizmente, esse tipo de coisa tem em qualquer área, né? Não só engenharia, jornalismo, medicina, então tudo mais. Agora, o CREA, a gerência regional do CREA, como eu falei no começo, ela alcança também o Vale do Ribeira, né? Lá o problema é outro, já é questão de defensivos agrícolas. O Vale do Ribeira, então, na mesma semana que nós fizemos essa operação verão, nós fizemos também a operação na área de agronomia, justamente com a parte de fertilização por drones e aviões, né? Indústrias, fábricas de palmito. Então, lá é uma coisa um pouquinho mais diferente. Né, mas nós também fiscalizamos isso daí assiduamente e tivemos algumas equipes que fez toda essa varredura, logicamente, depois de um levantamento prévio que nós tivemos com profissionais da região. É interessante frisar também que todas as ações do CREA têm também, muitas vezes e quase sempre, tá ali um inspetor do CREA São Paulo, que é aquele profissional que realmente conhece a região, conhece ali, no caso, o Vale do Ribeira, o litoral, todos os municípios do Litoral Sul. Nós temos inspetores que são profissionais que estão ali, que vivenciam o dia a dia, que indicam para nós o que fiscalizar. Então é bem interessante essa sinergia CREA, inspetores, profissionais do município. Legal, porque estamos partindo para um novo mundo, né? Porque essa questão de pulverização sempre foi uma coisa muito largada, né? Principalmente naquela região. Né? Exatamente. O Cledson, o CREA está passando também por uma transformação digital. Como é que é isso? Sim, é uma transformação digital na qual nós conclamamos todos os profissionais do sistema Confia-CREA que nos ajudem a mudar. Tem muita coisa para progredir, para melhorar no sistema, né? E o CREA São Paulo lançou aí uma campanha de transformação digital. Sim. A transformação digital em si, ela é baseada em 5 pilares, né? Os 5 pilares dela seriam modernizar e simplificar processos. Né? Nós estamos numa ascensão de digitalização de vários serviços, mas isso precisa cada vez mais melhorar, e temos também o uso de novas tecnologias e processos para ampliação dos serviços digitais. Certo. Então, que nossos trabalhos sejam todos digitais. Fiscalização inteligente, uma fiscalização inteligente também é um dos pilares aí dessa transformação digital. Capacitação profissional também. Entendo também que para nós mudarmos essa transformação digital, nós também temos que mudar a parte interna, o corpo colaborativo do CREA São Paulo. Então, todos os funcionários, toda a diretoria, quem quer que compõe o CREA São Paulo também tem que entender que essa mudança é necessária. O nosso sistema profissional é um sistema que já tem 86 anos. O CREA São Paulo fez na sexta-feira 86 anos. Então, nós temos que mudar. Eu acho que essa transformação é uma transformação necessária para que nós cada vez mais tenha isso daí vivo dentro do nosso sistema profissional. Tem muito engenheiro antigo ainda que não sabe ligar o computador ainda? Olha, sinceramente, assim, eu acho que isso daí, eu acho que com a pandemia, da forma que veio, que nem nós deixamos todos os nossos serviços... Obrigou todo mundo. Acabou obrigando todo mundo. Então, hoje eu acho que não existe mais ninguém que esteja desconectado totalmente da internet, né? Então, o que eu sempre falo é assim, nós agora estamos atendendo por sistema de agendamento. E o que eu sempre falo é o seguinte, muitos profissionais procuram nossas unidades sem agendar. Entendi. Mas aí o que acontece? Nós atendemos esse profissional, mesmo porque nós ficamos 86 anos de portas abertas, das 8h30 às 5 da tarde. Então o que acontece? Não vai ser de uma hora para outra, nós vamos mudar essa cultura. Então nós temos que ter nós fazemos todo um trabalho aí de conscientização do corpo colaborativo também, dos funcionários. Então não deixamos de atender nenhum profissional por uma falta de agendamento, alguma coisa assim. Então é uma mudança, né? Então acho que tudo no mundo mudou, então eu acho que isso daí também não tem mais volta, né? A mudança de transformação. Se você tivesse que resumir assim, o que isso favorece o cotidiano da população, assim, toda essa transformação digital? Se você pudesse definir assim.
Melhores serviços seria uma aceitação também, eu acho que um entendimento melhor da sociedade, né, dos serviços, do sistema profissional. Eu acho que tudo isso daí vai transformar. O que tem que mudar mesmo é essa parte aí. Eu acho que essa transformação digital não tem mais como segurar, né? Eu acho que ela vai ter que vir, não tem jeito, não tem mais volta. É uma coisa que agora vai ter que ser implantado e o nosso sistema precisa disso aí. Tá certo. O Clédio, tem um videozinho bem curtinho do próprio CREA, mesmo, produzido pelo próprio CREA, sobre essa transformação digital. Eu ia sugerir para você, a gente coloca o vídeo, mas antes eu queria te agradecer muitíssimo pela entrevista e depois do vídeo eu volto no segundo bloco para conversar com o engenheiro Eduardo Lustosa, que também faz parte hoje aqui da nossa turma de convidados de engenheiros aqui hoje. Um prazer enorme que o Assunto Cidade está recebendo os engenheiros para falar de assuntos importantes. E desejar boa sorte aí para o CREA, para a gerência regional do CREA em todos os aspectos. Perfeito, Valdir, muito obrigado mais uma vez pelo convite, através da Associação de Engenheiros e Arquitetos do Guarujá também. Muito obrigado. O CREA São Paulo fica à disposição não só da associação, mas de toda a sociedade no quesito de segurança. O que precisar, nós estamos sempre atentos aí a fiscalizar para propiciar segurança a toda a sociedade. Exato. E estamos à disposição. Muito obrigado. Aqui na nossa cidade também. Muito obrigado. Vamos ver o vídeo rapidinho então, Vinícius? O mundo percebeu que é preciso mudar. A engenharia, agronomia e geociências fazem o que é essencial à vida e com visão de futuro estão na liderança da retomada econômica. Diante de tantas mudanças, o CREA São Paulo iniciou sua própria transformação para estar cada vez mais próximo aos profissionais e atuante na segurança da sociedade. Faça parte da transformação do CREA São Paulo. Então voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, desta vez, nesse bloco, entrevistando o engenheiro Eduardo Lustosa. O Lustosa, ele é porta-voz do movimento que está crescendo cada vez mais na Baixada Santista, o movimento Voo de Túnel, que é justamente um contraponto às ideias aí, tanto do governo do estado quanto da Ecovias, de criar uma travessia seca entre Santos e Santos, na verdade, Santos, entrada da cidade de Santos, com a área continental de Santos, ali antes do pedágio. Mas quem vai explicar isso melhor para a gente é o engenheiro Eduardo Lustosa. Obrigado pela presença, engenheiro. Eu que agradeço o convite e falar dessas tecnologias modernas da engenharia é sempre uma satisfação, né? É muito difícil, é tão difícil assim fazer um túnel entre Santos e Guarujá pela área portuária? Olha, a parte imersa, Valdir, são 600 metros, muito pouco, né? Eu moro ali no ferryboat e fazemos umas lives ali, eu mostro, tá vendo? Passa aquele navio gigante ali, do outro lado já é o Guarujá, o túnel é esse pedacinho, 600 metros. É uma coisa tão simples, né? Nós temos túneis no mundo com 12 quilômetros, 6 quilômetros, 9 quilômetros. E aqui os nossos 600 metros de túnel, está ali aquela coisa minguada, né? E eu critico muito, né? Porque em 1949, o Prestes Maia, governador de São Paulo, esteve na nossa Associação de Engenheiros e Arquitetos, falando sobre ligação seca, falando sobre o túnel. Em 2010, nós tivemos audiência pública aqui ali ao lado do Casa Grande Hotel. Certo. E nós estávamos lá levando a contribuição da engenharia, aproveitando a vinda do Clédson aqui participando, né, do bloco. E nós já mostrando que ponte não combina com porto. Né, frase recente do ministro. E mostrando que é muito melhor descer 20 metros do que subir 85. Principalmente com essa frota nossa de veículos que orbita no entorno do porto. É uma frota de todas as idades, muito bem conservado, né, mas e sem trazer obstáculo para a livre navegação. Né? Isso que eu ia falar. A preocupação principal, central, é não criar obstáculo para a expansão do porto, né? Os navios estão cada vez maiores, né? Agora, recentemente, né, foi lançado um navio sueco movido a energia eólica. As torres dele têm 106 metros. Né, não passa embaixo de uma ponte de 85.
Nós temos algumas cargas de projeto que as principais, que se você procurar ali no YouTube, não passam embaixo. Entendi. São cargas especiais de grande altura, grande largura. Não passam embaixo da ponte. E ainda nós temos um outro caos que é nas plataformas de petróleo. 30% das plataformas de petróleo em operação no mundo não passam embaixo da ponte. Então, eu até digo que não deveríamos estar discutindo isso, não deveria ser assunto para discutir. Entendi. Né, o governo federal deveria dizer, não discutimos isso, o Porto é federal, não cabe esse tipo de intervenção, e vamos discutir outras coisas. O Souza, em que pese a maioria das pessoas, quando a gente começa a falar de ponte, que no Guarujá ainda tem um adicional, que é o aeroporto, parece que nós estamos falando de lendas urbanas assim, que não aconteceriam nunca, né? Mas que pé que está, assim, se você pudesse dar traçar um perfil assim, de como que está a situação hoje, tanto de ponte quanto de túnel, assim, com relação ao projeto, quais os objetivos do projeto, do grupo Voo de Túnel? A campanha, né, e o grupo, ele já é uma resistência de especialistas, né, de empresas especialistas portuárias que não aceitam a obstrução da livre navegação, que ninguém sabe aonde ela vai parar. Né, então não aceitamos e com isso estamos mostrando à engenharia quantas oportunidades de desastres nós temos numa questão de uma ponte. Certo. Hoje nós temos na investigação no Tribunal Marítimo aqui no Porto de Santos 16 perdas de rotas. Ou seja, o navio perdeu a rota, não tem como puxar o freio de mão, não tem como dar um cavalo de pau, né? Ele vai seguir mais algumas milhas e vai atropelar o que está pela frente. Então não se faz isso hoje, não é aceitável um negócio desse, né? E nós temos aí o governo do estado. Eu falo claramente, já disse atrás para o secretário Mauro Arce, tenho dito novamente, e falo que o secretário João Otaviano, ele está mal assessorado, ele deveria dedicar um pouco mais de tempo e entender as necessidades do porto. Entendi. E aí, diante dessas necessidades, eles alargaram o vão da ponte, pilares, mas e a altura? Como é que fica a altura? Né? Isso não resolve o problema portuário, né? Não resolve essas questões, esses embates. Né? E eu volto na qualidade de vida da região. Exato. Nós temos a questão da mobilidade. 50 mil pessoas sofrem indo e voltando. O trabalhador portuário de uma comissária de despacho, de uma agência marítima, às vezes ele vai 3, 4 vezes para Santos, ou às vezes volta 5 vezes para o Guarujá. Isso traz uma ineficiência muito grande para o setor. E o funcionário o trabalhador acaba pagando essa conta. E nós temos no maior porto da América Latina, nós temos a maior receita também da América Latina. Certo. Então nós geramos a maior arrecadação de IPI, PIS/COFINS, mais o ICMS da América Latina. Exato. Isso não tem que ir todo embora. O governo federal tem a obrigação de patrocinar esse túnel que está vindo aí. 3 bilhões de reais, isso é muito pouco para um sistema que tem uma receita anual acima de 150 bilhões anuais. A ponte ameniza questões de logística do porto, mas o túnel, além disso, também garante a mobilidade da população também, né? Faz as duas coisas. E sem os entraves de engenharia, né? O túnel, nós temos 3 pistas que vão e 3 no sentido inverso. Nós temos o VLT, que faz a conexão das duas cidades. E nós temos ainda a possibilidade de travessia de ciclista, de pedestres e skatistas. Então não dá para comparar ponte com túnel. E a ponte são 2 vias que vão, 2 que vêm, que vai sair da Anchieta e vai a Domênico Rangoni. E o secretário veio com uma falácia de colocar o VLT na ponte. Não tem rampa para isso, para VLT. De colocar ciclovia com todo respeito, está faltando assessoria para o secretário João Otaviano.
O grupo é formado por vários técnicos, então tem vários técnicos. Sim, sim. Um outro porta-voz é o Casemiro Tércio, foi recentemente presidente da autoridade portuária. Felizmente um presidente altamente consciente e técnico e compôs essa fala, né, de resistência a uma ponte que traz riscos ao futuro desenvolvimento da região metropolitana. Com toda essa discussão em torno da privatização do porto, você acredita que é possível que o projeto do túnel seja encampado nessas propostas de privatização e finalmente vire realidade? O BNDES fez um chamamento agora para se estudar essa modelagem, né, física e numérica. E o porto já está privatizado, né? Estamos falando em privatizar a gestão do porto. A autoridade portuária também não se privatiza, é como a autoridade aduaneira ou a marítima, né? Não vai se privatizar a Marinha do Brasil nem a Alfândega do Brasil. Claro. Então, autoridades têm que proteger a soberania e vai continuar aí. Essa privatização da gestão, ela está sendo estudada. Eu sou suspeito, eu tenho dúvidas de de um consenso sobre essa privatização. Certo. Mas foi para a EPL já uma atualização dos custos de projeto, né, do novo projeto, que ele sofreu uma melhoria em Santos. Santos tinha uma alça que entrava no bairro do Macuco e causava muito desconforto para a população. Hoje, a embocadura no lado de Santos, ele está dentro da perimetral. Entendi. E na continuação da Senador Dantas, o VLT também tem uma alça que vai para o acesso, e então o local ficou 2000% melhor. Aqui no Guarujá, saindo na mesma localização, que é ali no linhão da usina de Itatinga, uma área também federal, ela continua dentro da poligonal do Porto Organizado. Exato. São 3 bilhões de reais atualmente o projeto. De 2 bilhões e meio a 3 bilhões de reais. A ponte com o alargamento dos vãos, ela fala-se chegando a 4 bilhões. Mais caro. 4 bilhões Além mais de caro, tudo mais caro. E ainda aqueles 20%, né, de aditamento de contrato que pode levar a 5%. Um custo que, logicamente, para nós impensável, mas que seria facilmente absorvido pela iniciativa privada. Você fala da ponte absorvida. Não, do túnel. Do túnel. O túnel, financiamento, hoje o dinheiro está muito barato no mundo, né? Então, dividir em 100 parcelas iguais e o governo federal financiar. Por que nós temos que pagar novamente essa obra? Se nós arrecadamos 150 bilhões de reais diretos e indiretos para o governo federal e estadual. Exato. Nós já pagamos isso todo ano, nós pagamos vários túneis todos os anos. Por que nós temos que pagar o pedágio e embutir em alguma coisa essa obra? Essa obra é obrigação do governo federal em bancar isso aí. Não cabe para a nossa região, que hoje cresce de uma maneira assustadora, as favelas nas periferias, a violência, claro, e a falta de oportunidade de empregos. Eu não sou solidário a essa taxação. O governo federal tem a obrigação de bancar esse túnel. Para concluir, Lustosa, como que a população pode se engajar nesse tipo de movimento? www.voldetúnel.com.br e lá, inclusive, nós temos uma petição para ser assinada, que já passamos da marca de 4.000 assinaturas e que estamos mostrando aí para o governo estadual e federal que a população quer o túnel e não quer pagar esse pedágio aí que a Ecovias propõe, não. Tá certo. www.voldetúnel.com.br. Só anotar aí o site. Queria te agradecer muitíssimo. Eu que agradeço o convite. Por esse breve esclarecimento, mas já quero me comprometer assim em público consigo, assim, para a gente atualizar aí no comecinho do ano os projetos mais e conversar um pouco mais, de uma maneira um pouco mais alongada. Eu também me comprometo em público e voltar aqui. Tá certo. Muito obrigado, então, Lustosa. Obrigado a você pela audiência. Também a gente volta amanhã com um novo assunto de cidade. Até logo a todos.